Olá, alunos! Agora vamos falar então sobre as varizes. Varizes, então, essas das pernas, a gente as chama de varizes de membros inferiores. Porque varizes, na verdade, elas são um quadro onde a gente tem alteração das veias, elas ficam dilatadas, deformadas e tortuosas. Porém, elas podem acontecer em qualquer parte do corpo. Entretanto, aqui nós vamos falar das varizes de membros inferiores, ou seja, aquela que nós temos nas nossas pernas. Quer dizer, eu não tenho. Eu falei nós, mas não vou me incluir nessa. Já falamos de celulite, eu não quero mais ser exemplo. Então vamos lá. A etiologia da varize, qual que ela é? Ela pode ser hereditária, a hereditária é uma das mais comuns. Ela pode aparecer também durante a gestação, porque você tem o aumento de volume, aumento de peso da pessoa, e isso causa uma pressão excessiva nas pernas. Uso de anticoncepcionais, porque certos anticoncepcionais causam fragilidade das veias. E posições prolongadas em pé ou sentado, porque ele dificulta o transporte do sangue de volta para o coração. Então, a gente falando sobre varizes, a gente tem que identificar também quem tem mais propensão a ter varizes. Só analisando essas causas, a gente já tem algumas ideias, né? Mais uma vez, a chance é maior em mulher do que em homem, embora apareça em ambos. Mas na mulher a chance é maior, porque um dos problemas pode ser a gestação e o outro está relacionado à questão de hormônio e também questões comportamentais. Nós vamos falar aqui sobre o salto alto também, que ele tem influência no surgimento de varizes. Então, como que as varizes elas vão surgir? O que faz com que as varizes surjam? Bom, a varize, o que ela é? Como a gente já falou, é quando você tem a dilatação permanente das veias. E aí, por causa dessa dilatação, ela se torna visível nas nossas pernas. Mas o que leva a essa dilatação? Bom, vamos entender o seguinte. O coração ele bate, o sangue circula, ele vai lá para as pernas e ele tem que voltar. Na hora de voltar, o nosso sangue ele tem que enfrentar a gravidade para subir pelas pernas. Isso dá um certo trabalho, né? Então, para que o sangue volte com uma eficiência para o nosso coração, através das pernas, ao longo dos tempos, né, essas veias elas desenvolveram válvulas. Então, o que acontece? A cada batimento cardíaco, cada vez que o coração bate, ele dá uma empurradinha no sangue. Cada empurrada do sangue, ele abre a válvula, o sangue sobe um andar e a válvula fecha. Para que a válvula da veia fecha? Para o sangue não retornar. Daí o coração bate de novo, abre a válvula, o sangue sobe mais um pouco, fecha a válvula. Só que daí algumas pessoas, devido a condições genéticas, condições hormonais e assim por diante, essa válvula é muito frágil. E aí o que acontece? Tem um batimento cardíaco, a válvula abre e não fecha. E nesse não fechar, o sangue retorna, ele volta para o andar de baixo, que já tem sangue. E aí o que acontece? Aquele espaço daquela veia incha. E ela se dilata de forma permanente. A varize ela não regride sozinha. É necessário a gente fazer tratamentos para fazer a regressão das varizes. Mas ela acontece basicamente por isso, porque nós temos um defeito na válvula das veias, porque essa válvula ela serve para controlar a passagem de sangue até o coração, para que o sangue da veia não retorne para o espaço anterior, para que ele consiga continuar subindo até o coração. E a pessoa ela tem uma fragilidade dessa válvula, essa válvula ela não se fecha completamente e o sangue retorna, causando a dilatação da porção anterior da varize. E aí você tem o surgimento de uma varize. As varizes elas podem acontecer nas veias superficiais, que são aquelas presentes na derme e na epiderme, mas ela também pode atingir veias mais profundas, que estão presentes na musculatura e
nas veias comunicantes, que são aquelas que ligam as veias da derme e epiderme para as veias da musculatura. Então nós temos uma rede de veias bem pequenininhas, que são aquelas que ficam na superfície da pele, e elas se ligam com as veias profundas, que são mais calibrosas, que estão mais na musculatura. Mas, de qualquer forma, quando a gente tem problemas de varizes, isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa pessoa, ela tem que estar ligada porque ela tem problemas circulatórios. A varize é uma doença, ela não é só um problema estético. Muitas vezes a gente olha só para o lado estético, mas a varize ela é uma doença. Então, e ela é uma doença que pode ter consequências graves conforme ela vai evoluindo, porque as varizes elas têm graus, né, de evolução. Começa lá no grau 1 e ela vai até o grau 4. Agora vamos falar sobre a questão do salto alto. Por que que o salto alto ele é um fator importante no surgimento de varizes? Porque quando a mulher ou quando alguém está usando um sapato de salto alto, a nossa panturrilha ela fica contraída. E ao caminhar, quando uma pessoa anda com salto alto, a panturrilha não se mexe. Ela continua contraída. E aí o que vai acontecer? A panturrilha ela vai deixar de se movimentar. Quando a gente anda sem o salto alto, a panturrilha ela contrai e relaxa, contrai e relaxa. E a panturrilha ela é então chamada de coração periférico. Por que ela é chamada de coração periférico? Porque a cada movimento de contrair e relaxar, ela exerce uma força muito semelhante à de um batimento cardíaco. E ela ajuda a fazer o sangue das veias a subirem com mais facilidade em direção ao coração. Então a gente chama a panturrilha de coração periférico ou de segundo coração. Porém, quando eu falo salto alto, eu não estou falando do salto agulha, né? Aquele salto enorme e comprido. Mesmo o salto de 3, 4 centímetros já causa algum tipo de efeito na panturrilha e diminui a força do batimento, prejudicando a circulação. Então o ideal seria, na verdade, a gente até mesmo andar descalço, mas como isso não vai acontecer, né? Então vamos tentar usar aí saltos menores, né? E deixar o salto alto ali para ocasiões bem especiais, né? Quando for para formatura, eventos importantes, como o velório das inimigas, por exemplo. Aí a gente deixa para usar o salto alto. Então as varizes, elas podem ser divididas em varizes de grosso calibre, que são aquelas que atingem veias maiores, veias mais volumosas e veias que se dilatam de forma exagerada. É aquela veia que ela acaba adquirindo relevo, que a gente sente a veia na hora de encostar lá na varize. E tem as microvarizes, que são aquelas que são veias superficiais, mas são mais finas, que se dilatam, mas que não chegam a formar um relevo. São aquelas microvarizes que formam aquilo que a gente chama de aranha, porque ela forma vários ramos normalmente, né? Só que bem fininhos, como se fossem pernas de aranhas. E elas formam então esse traçado na perna. Alguns chamam de aranha, outros chamam de arborização, porque pode ficar meio parecida com árvores, mas aquilo já é um estágio inicial. Ela ainda está em microvarize, mas ela pode sim ficar maior do que aquilo. E quando a gente tem essa dilatação de vaso sanguíneo, essa dilatação recebe um nome, que é telangiectasia. Telangiectasia é o nome que a gente dá para a dilatação de vaso sanguíneo, que não precisa ser necessariamente da varize. Aquele que a pessoa tem da rosácea, que a pele fica constantemente vermelha por causa da dilatação, é também chamado de telangiectasia. Então agora nós vamos fazer uma pausa e em seguida nós retornaremos para falar sobre alguns outros detalhes de varizes e sobre os graus de varizes.